O que é destaque nesta quinta-feira? Secretaria de Segurança cria força-tarefa para investigar a chacina da Compensa. Os 3 veículos utilizados pelos pistoleiros já foram apreendidos. Operação Custo Político prende ex-secretários estaduais. Um coronel da PM manda de volta à cadeia o médico dos maus caminhos, Mohamed Mustafa. Justiça decreta prisão temporária de ex-prefeito de Coari. Será lançado hoje o calendário de matrículas nas redes do estado e município. O orçamento de 2018 é aprovado com previsão de gasto de 3,57 trilhões. Fundo eleitoral terá 1,7 bilhão. Maioria do STF admite poder da Polícia Federal de fechar delações. Comissão da Verdade detalha torturas e reafirma a tese de atentado a Juscelino Kubitschek. Líderes muçulmanos pedem que o mundo reconheça Jerusalém como capital palestina. Ataque de homem-bomba deixa 13 mortos e dezenas de feridos na Somália. Bombardeios da colisão liderada pelos Estados Unidos matam 23 civis da mesma família na Síria. Após perder a Copa Sul-Americana para o Independiente em pleno Maracanã, torcida do Flamengo se revolta e entra em choque com a polícia. Após assalto, bandido é morto por justiceiro no Zumbi. Achado macabro. 2 corpos enrolados em sacos com sinais de torturas e crivados de bala são encontrados na estrada dos franceses. Motociclista em alta velocidade morre ao perder controle e colidir com árvore no Jorge Teixeira. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h48 minutos. Rádios que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM em Itacoatiara. Açaí FM em Codajás. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Alternativa em Alvarães. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM em Anamã. Maran FM, Maran. Caboclo FM Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Independência, Maués. Urucurituba FM de Urucurituba. Banho e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Nova Aripuanã. Iranduba.net. Gospel 7, Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 25 graus de temperatura e 94% de umidade no ar. A máxima prevista é de 32 graus O Celsius. Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 17 milímetros. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Quinta-feira, 14 de dezembro. Chegamos aos 348 dias do ano e faltam 17 para terminar 2017. Dia de São João da Cruz. Comemoramos o Dia do Jardineiro, Dia Nacional de Combate à Pobreza, início da Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, Dia do Esperanto, Dia do Ministério Público e o Dia do Engenheiro de Pesca. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 42 centímetros. Com grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, são normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Os registros da história. 1890, Rui Barbosa propõe à Constituinte prova a destruição de todos os arquivos sobre a escravidão. 1911, o Polo Sul é atingido pela primeira vez pela equipe de Roald Amundsen. 1950, criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. 2001, a Unesco designa a região dianteira de Douro, no norte de Portugal, na lista dos locais que são patrimônio da humanidade. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Uma operação em cadeias de Manaus terminou com o cumprimento de 42 mandados de prisão, a maioria por crime de homicídio. A ação Rio Amazonas foi deflagrada na semana passada e seguiu até esta quarta-feira. Dos 42 mandados foram cumpridos 15 por homicídio, 11 por roubo, 7 por tráfico de drogas, 4 da vara de execuções penais, 1 por lesão corporal, 1 por extorsão, 1 por furto, 1 por receptação e outro por pensão alimentícia. A operação foi deflagrada na unidade prisional do Puraquiquara, com
Complexo Penitenciário Anísio Jobim Compage, Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM, e o Centro de Detenção Provisória Feminino. 5h51 em Manaus, o Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, como é que está o trânsito neste instante em nossas principais ruas e avenidas? Muito bem, bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito tranquilo, Paulo. Já temos aí o recesso escolar e com isso a gente já sente nas vias da cidade, nas principais vias de trânsito da cidade, como nesse momento na Avenida Grande Circular, na Alameda Cosme Ferreira, na Avenida Camapuã e Avenida Noel Nutras, por onde já transitamos aí, nós que dirigimos a nossa patrulhinha todos os dias pela manhã. E nós já estamos notando sim, Paulo, uma melhora no trânsito, um trânsito com menos carros nas principais vias da cidade. Já é recorrente, muitos motociclistas têm morrido em choques com postes e até com árvores. O que aconteceu ontem, não foi, Pellegrini, no Jorge Teixeira? Pois é, Paulo, foi o que ocorreu, né? O vídeo mostrou, Paulo, tá aí rolando nas redes sociais, um rapaz de uma moto Falcon. Essa moto é uma moto de altíssima cilindrada, Paulo, uma moto de grande potência, realmente. O rapaz vinha subindo a Avenida Itaúba, de repente ele tentou ficar em pé em cima do assento da moto, do banco da moto, perdeu o controle da máquina, bateu na sarjeta, Paulo, e sem capacete, bateu em cheio com o rosto em uma árvore, isso em alta velocidade. Resultado, morreu na hora na Avenida Itaúba. O rapaz tinha apenas 18 anos de idade. 2 bandidos saíram para assaltar e foi lá no Zumbi. E o que aconteceu, Alberto Pellegrini? Rua das Palmeiras, eles estavam em uma moto também de alta cilindrada, Paulo Guerra. Quando estavam cometendo assalto a um senhor, apareceu mais uma vez o pistoleiro fantasma, que disparou apenas um tiro e pegou em cheio na nuca do assaltante, que morreu na hora. O outro bandido conseguiu fugir. Eu estaria com o corpo fechado, esse outro, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? O pistoleiro, quando viu que ele estava longe, que poderia representar perigo ou outro disparo, deixou ele embora. Mas o pistoleiro fantasma foi embora, Paulo Guerra fugiu sem ser identificado. Um achado macabro na Estrada dos Franceses, Alberto Pellegrini. 2 corpos com sinais de tortura e crivados de balas. Assim foram encontrados enrolados em saco plástico. Os 2, Paulo Guerra, ainda não foram identificados e foram encontrados já quase no começo dessa madrugada. Alberto Pellegrini, até daqui a pouco com tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. E de olho no que vier a acontecer, dizendo também, Paulo Guerra, cuidado para quem estiver dirigindo nesse momento. Já temos algumas partes da cidade com pista molhada, o tempo é nublado e ameaça de chuva para qualquer momento. Paulo Guerra. 5h54. O Centro Histórico de Manaus recebe neste fim de semana o 2º Festival do Amazonas de Corais. A programação é gratuita e conta com a apresentação de 20 corais, feira de artesanato e gastronômica. Os 7 corais vão se apresentar a partir das 7 da noite. O coral da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, fará a abertura oficial do evento com uma apresentação teatralizada nas escadas do Palácio Rio Branco. O repertório natalino e a encenação de uma das passagens da Paixão de Cristo adaptada para o Natal. Em seguida, no estacionamento do Paço, se apresentarão os corais Musicando o Infantil Caminhos do Frei, da Câmara Municipal de Manaus, Vozes de Júbilo, Tabernáculo Batista e Musicarte. Corpo de Bombeiros promove ceia de Natal para famílias carentes no Cacau Pereira. Quem tem os detalhes é J. Rai. Pelo 3º ano seguido, a 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares, localizada em Cacau Pereira, vai promover o Natal Solidário do Fogo, oferecendo um jantar para 450 famílias carentes da comunidade, totalizando cerca de 1.300 pessoas previamente selecionadas pelos organizadores. O jantar vai ser amanhã às 19 horas no ginásio Desembargador Osana Florencio, anexo da Escola
chama senador João Bosco Ramos de Lima. De acordo com o comandante da 5ª Companhia Independente de Bombeiros, capitão Elcio Cavalcante, durante o evento também vai haver distribuição de brinquedos, apresentação do grupo de teatro De Olho em Nós e do grupo de idosos Terceira Chama, formação de mais uma turma de bombeiros mirins e sorteios de cestas básicas. Via mensagem de voz, capitão Elcio destacou o caráter social do evento, que conta com a ajuda de mais de 20 parceiros, incluindo a prefeitura, Câmara de Vereadores e empresários locais. Nós estamos fazendo a 3ª versão deste evento maravilhoso que beneficia ali mais de 1.000 pessoas todos os anos. Já é um evento que já faz parte do calendário do município de Iranduba. Mais uma vez, o Natal Solidário do Fogo vai estar de portas abertas esperando os convidados e às 19 horas vai se dar início ao evento. Na lista das autoridades que já confirmaram presença no Natal Solidário do Fogo amanhã em Cacaupireira estão o prefeito Chico Doido, o vice-governador e secretário de Segurança Bosco Saraiva e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas, Coronel Mauro Marcelo Freire. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 5:57. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, realizará ação integrada de cidadania no pronto atendimento ao cidadão PAC, localizado no iShopping, no bairro de São José, na zona leste de Manaus. O atendimento será das 8 às 16 horas. Será disponibilizado o maior número de senhas para a emissão de RG, CPF, seguro-desemprego e encaminhamento para a certidão de nascimento, sem precisar agendar as solicitações. Além disso, serão oferecidos aferição de pressão e informações sobre saúde da mama. Para as crianças, haverá uma programação especial com a presença do Papai Noel. O processo seletivo simplificado oferecido pela Prefeitura de Manaus por meio da Casa Civil para a contratação de agentes de fiscalização para a Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados já possui mais de 5.700 inscritos em menos de 24 horas após a abertura do certame. Foram mais de 29.000 visualizações, sendo 2.100 homens e 3.600 mulheres, conforme dados do Departamento Administrativo da Casa Civil. Com palestras sobre democracia e controle social nas políticas públicas brasileiras para mais de 200 presentes, o conselheiro do Tribunal de Contas e mestrando em Direito pela Universidade de São Paulo, Érico Desterro, iniciou na manhã de ontem o ciclo de palestras do 3º Congresso Amazônico de Gestores Públicos. O debate acontecerá hoje na sede da Corte de Contas com a participação de diretores e chefes de órgãos públicos municipais e estaduais, além de secretários e jurisdicionados, conselheiros, auditores e procuradores. Idealizador do simpósio que termina hoje, o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, o TCE, conselheiro Josué Filho, citou a importância do evento como forma de promover exemplos de inovação e mudanças da gestão pública no Amazonas, além da troca de experiências e constante aprimoramento científico e técnico de práticas que propiciem um bom funcionamento e melhoras no campo. 5:59. Serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio, em Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Bomba, e Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. E atenção para essa nota de falecimento. Faleceu ontem às 16h30 o senhor Delfim Chalub Pereira. Seu corpo está sendo velado na funerária Albi Neves, da rua Monsenhor Coutinho, e onde sairá para o sepultamento às 10 horas de hoje, no cemitério São João Batista. Noticiamos com pesar o falecimento do senhor Delfim Chalub Pereira. Jornal da Manhã vai a Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, uma grande festa para a educação. Assim foi o encerramento do ano letivo da Rede Municipal de Ensino em Manacapuru.
O evento aconteceu na tarde de ontem no Galpão da Flomatizada e contou com a participação das escolas do município e convidados. Com o objetivo de apresentar ao público o resultado dos trabalhos pedagógicos desenvolvidos em 2017, o Departamento de Ensino da CEMED encerrou o ano realizando a mostra de gestão escolar com o tema Educação, Nosso Maior Patrimônio. Danças, paródias, coral, dramatizações fizeram parte da festa que marcou a história educacional do município. O secretário de Educação do município, Raimundo Conde, fala dos desafios e conquistas. A gente, através do prefeito D'Angelo, está procurando fazer o melhor pela educação. Sabemos que, geograficamente falando, nosso município é muito grande. Nós temos, tanto na área urbana quanto na área rural, várias escolas que recebemos com deficiência, mas nós estamos, assim, cumprindo aquilo que o Beto quer, fazer educação. E nesse momento, hoje aqui, está a culminância das escolas que se concentram na área urbana, que através do ensino, hoje nós temos a obrigação de apresentar ao público presente o resultado do trabalho pedagógico desenvolvido no ano de 2017. Então é importante nós apresentarmos para a comunidade escolar o resultado das ações. O bom é a autoestima do professor, junto à gestão escolar. E Manacapuru está conquistando isso. O momento contou também com homenagens às gestoras aposentadas do Sistema Municipal de Ensino, Eliane Ferreira e Lourdes Guedes, pelas suas dedicações e contribuições na educação. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h07 em Manaus. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima vai disponibilizar a partir desta quinta-feira um sistema de agendamento eletrônico para o atendimento de cidadãos interessados em registrar uma reclamação trabalhista verbal. O objetivo é facilitar o acesso ao atendimento presencial realizado nos fóruns trabalhistas de Manaus e de Boa Vista. O Complexo Turístico da Ponta Negra ganha uma unidade de monitoramento móvel para apoiar o trabalho policial durante o fim de ano. Essa é a 5ª unidade móvel implantada pela Secretaria de Segurança em áreas estratégicas da capital. São 13 câmeras que passarão a monitorar a Ponta Negra a partir deste caminhão. Conectadas ao Centro Integrado de Comando e Controle e aos CIOPs, elas vão facilitar o atendimento de ocorrências. O vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, disse que essa é mais uma unidade móvel que será instalada e que ficará permanente na Ponta Negra durante todo esse período de festa. Essa é mais uma unidade móvel que estará instalada permanentemente aqui na Ponta Negra durante todo esse período de festas, indo até o Dia de Reis, já em janeiro, exatamente para que a gente possa monitorar toda a área durante 24 horas. São diversas câmeras instaladas aqui na região, diversos monitores que fazem um acompanhamento permanente e podem alertar a Polícia Militar, que tem a companhia instalada aqui, para qualquer ação duvidosa e suspeita aqui na área. Tudo isso é para proteger a população que virá a Ponta Negra nesse período de grandes festas. A instalação das unidades móveis nos bairros é parte da Operação Natal Seguro, que vai até janeiro de 2018. Além da Ponta Negra, ônibus foram instalados no residencial Viver Melhor, no São José e na Compensa, além da delegacia móvel no centro da cidade. Para a população, a presença da unidade vai ajudar a inibir crimes. Para o militar Ibamar Aguiar, o policiamento presente na região oeste da cidade de Manaus estava sendo necessário. É bom, a polícia presente aqui nessa área, da área oeste, né, da Ponta Negra, é muito bom, porque está precisando mesmo desse policiamento. 6h09 em Manaus. Foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa projeto de lei ordinária de autoria do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inspeção predial em todos os condomínios habitacionais e comerciais no âmbito do estado do Amazonas a cada 5 anos, visando aferir sobre a segurança das partes físicas decorrentes de seus respectivos projetos executivos, estruturais e complementares, através de laudo de inspeção predial, exigindo-se a anotação e registro da responsabilidade técnica por engenheiro com registro válido junto ao Conselho Regional de Engenharia do Amazonas, o CREA. O deputado Josué Neto do PSD apresentou 13 emendas ao projeto de lei orçamentária anual ALO de 2018. 3 delas destinam 2,9 milhões de reais para a área de educação, principalmente para a estrutura escolar da capital e do interior.
O valor faz parte da cota de 5,7 milhões de reais que cada deputado tem direito de apresentar ao orçamento de 2018, através de emendas parlamentares também conhecidas como impositivas. As 3 emendas já receberam parecer favorável da Comissão de Finanças e seguem para análise dos deputados em plenário. A primeira emenda destina 1,4 milhões de reais para a construção de um ginásio poliesportivo e cultural para atender escolas do município de Parintins. Outra emenda prevê 700 mil reais em recursos para a construção da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Simão Bolívar, localizada no bairro do Aleixo. O parlamentar apresentou ainda uma emenda que destina 784 mil reais para a aquisição de um ônibus escolar para a São Sebastião do Atumã. O governo do estado e a prefeitura municipal de Manaus vão lançar hoje o calendário de matrículas 2018. A coletiva acontece às 9h30 no auditório do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, o CEPAM, e contará com a presença do prefeito Arthur Neto, do secretário de Educação do Estado, professor Lourenço Braga, da secretária de Educação do município, Kátia Schweikart, e do presidente da Prodam, Fábio Naveca. O governo do estado vai disponibilizar 137.128 novas vagas para o ano letivo de 2018 e a prefeitura vai disponibilizar 47.636 vagas. O Conselho de Administração da Suframa, o CAS, realiza nesta quinta-feira às 10 horas no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, a sua 281ª reunião ordinária, com o objetivo de analisar uma pauta com 40 projetos industriais e de serviços, sendo 11 de implantação e 29 de atualização, ampliação ou diversificação. Juntos, os projetos somam investimentos totais de 339,6 milhões de dólares e estimam a geração de 885 empregos ao longo dos próximos 3 anos. A 4ª e última reunião do ano do Conselho será presidida pelo ministro substituto da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, e contará com a participação do superintendente da Suframa, Apio Tolentino, do governador de Rondônia, Confúcio Moura, e do governador do Amazonas, Amazonino Mendes. Será também o terceiro encontro do CAIS fora de Manaus em 2017. Os 2 anteriores foram realizados em Macapá e Boa Vista. O polo de 2 rodas da Zona Franca vai fechar 2017 mais uma vez em queda. Ainda assim, um aumento na produção de outubro e novembro tem deixado o setor otimista. A previsão para 2018 é de crescimento de 5%. Nos 11 meses de 2017 foram colocados no mercado 803.868 motocicletas, 4,8% a menos que no mesmo período de 2016. De acordo com a Abraciclo, de janeiro até novembro, apenas o desempenho acumulado apresentou queda. O diretor executivo da Abraciclo, José Eduardo Gonçalves, afirmou que apesar da queda, os resultados são positivos. 6h13 em Manaus. O governador Amazonino Mendes embarca para os Estados Unidos no próximo sábado à noite, onde cumpre em Nova York uma agenda com o prefeito, ex-prefeito da cidade, Rodolfo Giuliani, criador da política de tolerância zero na área de segurança pública. Giuliani poderá se tornar um consultor do Amazonas para o setor de segurança. Além desse encontro, o governador também irá a Washington para a reunião com diretores do BID. A agenda, neste caso, estará voltada para a renegociação de dívidas e novos empréstimos. O ex-prefeito de Coari, Raimundo Nonato Araújo de Magalhães, teve prisão temporária decretada pela Justiça do Amazonas. A detenção de 5 dias pode ser prorrogada em caso de necessidade e convertida em preventiva. Segundo a Polícia Civil do município, Magalhães está foragido. A decisão foi assinada pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, titular da primeira vara da comarca de Coari. Ele decretou ainda busca e apreensão de bens que possam pertencer à prefeitura do município, localizada a 366 quilômetros de Manaus. O magistrado autorizou ainda a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-prefeito. O processo trata de representação do Ministério Público do Estado do Amazonas após instauração de procedimento administrativo para fins de apurar irregularidades em contrato supostamente celebrado para aquisição de material em quantidade desproporcional e a valor muito acima do mercado. 6h14. O Ministério Público Federal acompanhou na manhã de ontem o cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão e sequestro de bens determinados pela Justiça durante a Operação Custo Político, deflagrada pela Polícia Federal em 4 estados brasileiros para investigar a participação de agentes públicos em esquema de propina
que desviou cerca de 20 milhões em recursos destinados à saúde no estado. A ação, que também contou com apoio da Controladoria Geral da União, é um desdobramento da Operação Maus Caminhos. Durante a operação executada em Manaus, Recife, São Paulo e Brasília, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 9 mandados de prisão temporária, 27 mandados de busca e apreensão, 27 conduções coercitivas e 18 mandados de sequestro de bens móveis e imóveis. Dentre os investigados estão 5 ex-secretários do governo estadual. 2 deles estiveram à frente da Secretaria de Estado da Saúde, Suzan. Os pareceres do Ministério Público Federal encaminhados à Justiça, embasados nas investigações policiais, apontam que 22 agentes públicos estão envolvidos nos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o MPF, os investigados eram pagos com dinheiro público para acobertar e colaborar com os desvios de verba feitos pelo grupo liderado por Mohamed Mustafa, principal réu da Operação Maus Caminhos. Mustafa também foi preso preventivamente ontem. Um secretário de saúde, por exemplo, recebia 133.500 mensais. Um secretário executivo de saúde recebia 83.500. Os indícios são robustos desse pagamento, afirmou o delegado da Polícia Federal, Alexandre Teixeira. O nome da operação faz referência à expressão usada por ele para denominar a propina paga aos secretários. Na operação foram presos preventivamente Pedro Elias, ex-secretário de saúde do Amazonas e atual diretor do Hospital Universitário Francisca Mendes. Wilson Alecrim, ex-secretário de saúde do Amazonas. Haroldo Pinheiro, ex-subcomandante da Polícia Militar, e Raul Zaidan, ex-chefe da Casa Civil. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas criou na tarde de ontem uma força-tarefa para investigar os homicídios no bairro da Compensa na noite da última terça-feira, quando jogadores do time T5 Jamaica foram alvo de tiros. O clube é mantido por membros de uma organização criminosa e as investigações apuram se as mortes decorreram de um racha interno do grupo, de uma disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas ou de retaliações por outros homicídios praticados na cidade durante a semana, que possuem características de execução. O vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, determinou reforço no policiamento em Manaus com emprego de tropas aquarteladas após os homicídios. As tropas da Polícia Militar, do Choque, Rocan, Força Tática e a de Policiamento Especializado foram postas nas ruas desde a madrugada de ontem. A Polícia Civil também colocou em campo o caveirão e o veículo operacional blindado do Grupo Fera para fazer o monitoramento, especialmente na região oeste da capital. A força-tarefa envolve a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações e Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos. As informações serão concentradas na Delegacia de Homicídios. 3 veículos utilizados no crime foram encontrados pelas forças policiais durante a madrugada de ontem. Uma picape S10 prata roubada de Fortaleza e uma picape preta que foi furtada na noite da última quarta-feira em Manaus. Outro veículo modelo Gol está sendo periciado. Algumas vítimas já foram ouvidas após a liberação médica. A Polícia Civil está procurando por pessoas feridas que deram entrada em hospitais, mas que fugiram sem registrar nomes com a chegada de policiais. Várias pessoas foram atendidas nas unidades de saúde e depois fugiram, por muitos traficantes que temiam ser presos. Tanto é verdade que identificamos um deles que tinha um mandado em aberto por homicídio e que fugiu do SPA. Encontramos ele pela manhã escondido em uma casa na Compensa, ressaltou o titular da Delegacia de Homicídios, Juan Valério. O preso foi Janson da Costa Pimenta, de 29 anos, conhecido como Jabá, e que possui um mandado de prisão em aberto por homicídio. Foi ouvido, medicado e posteriormente encaminhado ao sistema prisional. Entre as 6 vítimas fatais, Micael de Souza Passos, 33 anos, era condenado pelos crimes de roubo e tráfico de drogas e estava cumprindo pena em regime aberto. Os corpos das 6 vítimas dos homicídios foram liberados para as famílias ao longo da tarde de ontem no Instituto Médico Legal. Morreram em decorrência da ação criminosa Davi Costa da Silva, de 27 anos, Ronaldo Oliveira Souza, 23 anos, Micael de Sena Passos, 33, Edson Xavier Diniz Júnior, 24, José Diego Sena Serrão, de 17 anos, e Rodrigo de Oliveira Souza, de 24 anos. Aí estão 2 irmãos. Polícia. Os acontecimentos da noite, da madrugada e as primeiras notícias desta manhã com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, um homem de 27 anos de idade, foi suspeito, ele foi detido, na verdade, ontem. Ele roubou uma peça de picanha num supermercado, ontem, já no começo da noite, no bairro do Parque 10. Paulo Guerra, o detalhe é o seguinte, ele
correu com a picanha, pegou do supermercado e saiu correndo com essa picanha. O pessoal ia atrás dele, ele já estava numa boa distância, até que ele tropeçou, caiu e foi detido por populares. Ao chegar na delegacia, ele disse no 23º DIP que ele estava roubando a picanha para assar durante o jogo do Flamengo. Ele não viu o jogo e, aliás, ele não perdeu muita coisa não, e acabou sendo detido. Ele prestou esclarecimento, Paulo Guerra, e foi liberado, vai responder esse inquérito aí em liberdade. Ele roubou uma peça de picanha para comer assada durante o jogo do Flamengo. Ele foi detido por policiais do 23º DIP, lá na área do Parque 10. O flamenguista ladrão foi preso e o time dele ainda pegou uma peia no Maracanã. Não perdeu, mas não levou a taça, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O fato deu-se no Parque 10. E para quem achar que eu estou mentindo, o caso está registrado no 23º DIP, lá no Parque 10. É só perguntar: ei, moço, cadê o flamenguista ladrão? Qual foi essa ocorrência? Foi ontem, lá no 23º DIP, no Parque 10. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas, tirando bandidos de circulação, homens que estavam armados, que estavam com uma boa quantidade em droga, foram presos na Matinha, lá no bairro Presidente Vargas. De acordo com a polícia, uma denúncia foi feita dizendo que eles estavam aí com uma grande quantidade em droga e foram também lá para a área da Feira da Banana. A polícia fez um monitoramento e conseguiu prender os 3 bandidos. Lá com eles também foi encontrado R$3.000 em espécie destinado à compra de droga que estava com o tal do Kleber. Tá aí, mais uma ação da polícia também aí, tirando bandidos de circulação. Coronel Brandão, Coronel Cavalcante aí nas ruas da cidade, prendendo bandidos que estavam vendendo droga aí na área central da cidade. Pronto socorro, 28 de agosto. Movimentação tranquila durante a noite e madrugada. Poucas ocorrências. Uma pessoa deu entrada, vítima de acidente de trânsito, foi atropelada no bairro de Cachoeirinha, mas logo recebeu os atendimentos e foi posteriormente liberado. Uma pessoa também deu entrada, vítima de agressão física, aí já foi no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. As informações dão conta de que 2 homens estavam brigando na área do bairro do Zumbi dos Palmares, e estavam brigando por causa de um tarugo, né? Antigamente chamava tarugo, agora é baseado. Estavam queimando baseado, dando aquele tapa, né, na fumaça, e de repente houve um desentendimento e os 2 foram para briga e um deles acabou com a cabeça rachada e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. As informações dão conta de que o homem estava fumando um cigarro do capeta, queimando a Eva, curtindo um baseado, queimando preto, estava fumando maconha, para resumir, né? Fumando uma maconha, quando de repente apareceu um homem para assaltar o cigarro de maconha dele. Estavam tentando roubar o cigarro do capeta, o cigarro de maconha lá no bairro Zumbi dos Palmares. E aí o dono do cigarro não quis entregar e os 2 foram para briga. Enquanto estavam brigando, o cigarro do capeta estava queimando sozinho lá na beira do asfalto. Fazia pena para quem gosta, o cigarro de maconha queimando sozinho e os 2 brigando por causa do cigarro do capeta. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! O Justiceiro Fantasma ataca novamente. E tudo aconteceu assim. 20 horas e 50 minutos.
Nesse mesmo momento, a televisão mostrava o sofrimento do Flamengo e o choro dos flamenguistas por estar perdendo mais um título. E nessa mesma hora, Paulo Guerra, um homem estava assaltando 2 bandidos em uma moto, estavam assaltando o homem que estava voltando do trabalho. Os 2 homens estavam armados, um deles com revólver calibre 38, quando de repente apareceu o pistoleiro fantasma, olhou para o assassino e disparou o único balaço, o único tiro que atingiu a cabeça do bandido, e o assaltante não resistiu aos ferimentos e o bandido morreu. O outro bandido, o comparsa do que morreu, ainda conseguiu fugir em uma moto em alta velocidade. O justiceiro fantasma saiu tranquilo, caminhando tranquilamente e não foi identificado. Mais uma do pistoleiro fantasma que mata um bandido na rua Palmeira, no bairro Zumbi dos Palmares. E atenção! 2 corpos foram encontrados na estrada dos franceses. Os 2 homens, um de aparentemente 20 anos, o outro aparentando 25 anos, foram mortos a tiros, 3 tiros para cada um, 2 deles na cabeça e um no peito. Os 2 foram enrolados em sacos plásticos e deixados à beira do caminho na estrada dos franceses. Os 2 foram encontrados por volta de 23 horas na noite passada. 2 corpos continuam no Instituto Médico Legal. Ainda não apareceu ninguém para reclamar o corpo. Não foram ainda identificados. Morte no asfalto. Mais uma vez. Morte no asfalto, e dessa vez foi na Avenida Itaúba. Paulo Guerra, um vídeo está rolando na internet e mostra o momento exato em que esse homem perdeu a vida na Avenida Itaúba. Ele vinha em alta velocidade numa moto de alta cilindrada. Ele tentou ficar em pé em cima da sela da moto e segurava no guidão da moto. Quando acabou perdendo o controle, a moto bateu na sarjeta e em alta velocidade. Ele foi de cabeça e bateu com o rosto em uma árvore. Ele não usava capacete e morreu na hora. Tudo aconteceu, repito, na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Na permanência do IML, o Robson e a Maria, eles fazem parte da equipe do Dr. Jefferson Mendes e tiveram muito o que fazer a noite passada na permanência do Instituto Médico Legal. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.555 saiu para um apostador de Osasco, em São Paulo, que vai receber R$3.789.142,66. E as dezenas sorteadas foram essas: 01, 19, 22, 27 e 35. A Loto Fácil no concurso 1598 saiu para 2 apostadores: Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, e Mogi Guaçu, em São Paulo. Cada um recebe R$1.036.123. Dezenas sorteadas: 02, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 24. Mega Sena acumula em 39 milhões. Dezenas sorteadas ontem no concurso 1996. 07, 20, 21, 24, 40, 56. A quina saiu para 144 apostadores, cada um leva R$19.401,81. 6h36. Esportes.
Não foi desta vez que o Flamengo conquistou seu primeiro título internacional dentro de casa. Necessitando de uma vitória após ter perdido na Argentina, o rubro-negro até saiu na frente no Maracanã, mas viu o Independiente fazer valer o apelido de rei de Copas. Os argentinos buscaram um empate ainda no primeiro tempo, seguraram as investidas adversárias e conquistaram a Sul-Americana pela segunda vez em sua história. Somado a outras competições, é o 17º título internacional do Roja. Lucas Paquetá, aos 29 da primeira etapa, marcou para o Flamengo e apenas 7 minutos depois, Coelho derrubou o Mesa na área. O jovem Barco, de 18 anos, assumiu a responsabilidade e deixou tudo igual, calando a torcida do Flamengo. O Flamengo voltou a disputar 3 finais em uma mesma temporada após 16 anos. Mas o saldo acabou negativo. Depois de vencer o Fluminense no Carioca e perder para o Cruzeiro na Copa do Brasil, amargou o segundo vice em 2017 dentro de casa. Novos tumultos voltaram a acontecer no Rio de Janeiro no início da madrugada desta quinta-feira após o jogo do Flamengo no Maracanã. Antes da final sul-americana, torcedores e policiais já haviam se confrontado. Um carro atropelou um torcedor do Flamengo. A pessoa aparentemente desacordada no chão na Avenida Radial Oeste foi socorrida pelos bombeiros. Mas torcedores cercaram o carro e agrediram o motorista com chutes e socos. O veículo também foi atacado. Policiais militares chegaram para dispersar os torcedores, mas também foram atacados com pedradas. Virou tumulto generalizado. Os PMs dispararam balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Houve correria numa rampa de acesso ao metrô. Os torcedores evitaram jogando latas e garrafas. No Mundial de Clubes, depois de tomar um susto, o Real Madrid venceu de virada ao Al Jazeera e vai decidir o título no sábado a partir das 14 horas com o Grêmio. O jogo terminou em 2-1. O leilão de transmissão de energia de amanhã, que vai licitar 11 lotes e envolver até 8,7 bilhões de reais em investimentos, pode ser mais uma disputa marcada por grande competição e também pela entrada de novos investidores estrangeiros. Os indianos prometem ser destaque, assim como os chineses, que devem olhar os ativos que vão escoar a energia da mega hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, para a região Nordeste. O senador e ex-candidato republicano à Casa Branca, John McCain, foi hospitalizado ontem à noite em Washington. Segundo seu escritório, ele sofre efeitos colaterais de seu tratamento contra um câncer, um tumor no cérebro. A Assembleia Nacional do Equador convocou para esta quinta-feira seu conselho de administração para analisar um possível julgamento político contra o vice-presidente Jorge Glass. Ele foi condenado ontem a 6 anos de prisão por formação de quadrilha no caso Odebrecht. Em nota, o Conselho de Administração Legislativa informou que a sessão foi convocada pelo presidente da Assembleia, José Serrano. Glass foi condenado nesta quarta-feira pela Corte Nacional de Justiça do Equador a 6 anos de prisão pelo crime de formação de quadrilha no caso de propinas da construtora Odebrecht. Ele vai apelar da sentença. Líderes muçulmanos reunidos na capital turca rejeitaram nesta quarta-feira um reconhecimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de Jerusalém como capital de Israel e pediram que o mundo responda reconhecendo que Jerusalém Oriental como capital da Palestina. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, anfitrião da cúpula de mais de 50 países muçulmanos em Istambul, disse que a medida dos Estados Unidos significa que Washington abdicou de seu papel de mediador dos esforços para encerrar o conflito israelense-palestino. Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores turco disse que os emiris, presidentes e ministros reunidos em Istambul veem a ação de Trump como um anúncio da retirada do governo dos Estados Unidos de seu papel de patrocinador da paz. Um ataque executado por um homem-bomba nesta quinta-feira dentro da principal academia de polícia da Somália provocou várias fontes informaram os agentes várias mortes. Um homem com um colete de explosivos entrou no campo vestido de policial e detonou a carga, afirmou o policial Mohamed Abidu. Testemunhas afirmaram que os policiais se preparavam para o desfile da manhã e estavam reunidos em uma praça no momento do ataque que deixou 13 mortos e dezenas de feridos. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, discutiram hoje em Tóquio a possibilidade de começar um diálogo multilateral sobre a desnuclearização da Coreia do Norte. Nós discutimos a necessidade de aplicar plenamente as sanções das Nações Unidas sobre a Coreia do Norte diante da continuidade dos seus programas armamentícios, disse Abe em entrevista coletiva após a reunião. Ataques aéreos conduzidos pela coalizão comandada pelos Estados Unidos
mataram 23 civis da mesma família em uma cidade controlada pelo grupo Estado Islâmico na província de Deir ez-Zor, no leste da Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Ao menos 23 civis, entre eles 8 crianças e 6 mulheres, foram mortos antes do amanhecer em ataques aéreos lançados pela coalizão liderada pelos Estados Unidos contra uma cidade controlada pelo Estado Islâmico na margem oriental do rio Eufrates. As vítimas, todas da mesma família, primos e irmãos com seus filhos, se escondiam em uma casa depois que fugiram dos combates em uma cidade vizinha e acabaram mortos. A Comissão da Verdade em Minas Gerais apresentou ontem o seu relatório final após 4 anos de investigação sobre as violações de direitos humanos no estado entre 1946 e 1988. O foco maior recaiu sobre o período em que vigorou o regime militar. Em um dos capítulos do documento de 1781 páginas, há uma análise das mortes de Juscelino Kubitschek de Oliveira e do motorista Geraldo Ribeiro. A comissão concluiu que, considerando o contexto da época, as distintas contradições das avaliações periciais, os depoimentos e pareceres jurídicos, pode-se afirmar que é plausível, provável e possível que as mortes tenham ocorrido devido a atentado político. JK morreu em 1976, supostamente em um acidente automobilístico na rodovia Presidente Dutra, quando o Opala em que viajava se chocou com um caminhão. O presidente Michel Temer se recupera de uma cirurgia de desobstrução da uretra realizada na noite passada em São Paulo. Segundo o hospital, Michel Temer terá de usar sonda para normalizar o funcionamento do órgão e a alta dependerá da adaptação dele a esse aparelho. O Supremo retoma hoje o julgamento sobre a possibilidade da Polícia Federal fechar delações. Nesta quarta, 6 dos 11 ministros votaram para que a PF possa celebrar os acordos. Todos eles, porém, propuseram limites diferentes para a negociação com os colaboradores. Membro da tropa de choque de Temer na Câmara, o deputado Carlos Marum, PMDB do Mato Grosso do Sul, toma posse hoje como ministro da Secretaria de Governo. O PMDBista será responsável pela articulação política e terá como principal desafio buscar votos a favor da reforma da Previdência. Está prevista para hoje na Câmara a leitura do parecer do relator Arthur Maia do PPS sobre a reforma da Previdência. Nesta quarta, Temer disse que aguardaria o procedimento para definir a data da votação da proposta junto com os presidentes da Câmara e do Senado. Após o líder do governo no Senado, Romero Jucá, PMDB de Roraima, anunciar nesta quarta-feira que a votação da reforma da Previdência ficará para fevereiro de 2018, o Palácio do Planalto divulgou uma nota na qual informou que o presidente Michel Temer ainda definirá com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, a data da votação. O Congresso Nacional aprovou no fim da noite desta quarta-feira o orçamento da União de 2018. O valor total é de 3,5 trilhões, incluindo o refinanciamento da dívida pública. A proposta define as receitas e as despesas dos poderes executivo, legislativo e judiciário para o ano que vem. Um fundo bilionário com dinheiro público. O Congresso aprovou ontem destinar 1,7 bilhão de reais para pagar as campanhas eleitorais de 2018. O valor está previsto no orçamento do ano que vem, que agora segue para a sanção de Michel Temer. Os jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Planalto desmente Jucá. Temer decidirá quinta-feira quando votar a Previdência. Folha de São Paulo. Vou obrigar até as últimas consequências, diz Lula após data de julgamento. O Estado de São Paulo. Congresso derruba veto presidencial que permitia autofinanciamento irrestrito de campanha. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. STF tem maioria a favor de delação negociada pela Polícia Federal. Julgamento é suspenso. Valor econômico. Maia chama a sessão para quinta-feira sem PEC da reforma da Previdência. Estado de Minas. JK foi morto por provável atentado, diz Comissão da Verdade de Minas. Jornal do Comércio no Recife. Marcelo Odebrecht vai para a nova prisão de 3.000 metros quadrados no Morumbi. Fortaleza, Diário do Nordeste. Prefeito cearense é preso em flagrante por porte ilegal de armas. Porto Alegre, 0 hora. Veículo com mais de 30 mil em multas é apreendido em Porto Alegre. Edições impressas locais, começando pelo centenário Jornal do Comércio. Indústria de 2 rodas aposta em retomada. A crítica. Rombo na saúde, propina de 20 milhões. Em tempo. Chacina, 6 mortos e 9 feridos a tiros na Compensa. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. Faleceu ontem às 16 horas e 30 minutos o senhor Delfim Chalub Pereira,
Seu corpo está sendo velado na funerária Almir Neves, da rua Monsenhor Coutinho. Seu sepultamento dá-se hoje às 10 horas no cemitério de São João Batista. A Rádio Difusora do Amazonas noticiou com profundo pesar o falecimento do senhor Delfim Chalub Pereira. Difusora FM 96,9.